no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Josué. Lá no capítulo 7, como eu disse aos irmãos, eu tenho recebido, posso chegar depois, não ouviram dizer isso, eu tenho recebido muitos contatos, telefonemas de famílias com muitos problemas, muitos casais com problemas, e ontem eu passei grande parte do dia conversando com uma família, por telefone, orando com eles, entendeu? E o que eu creio é milagre de transformação. Mas eu vejo como é significativo o ataque do diabo contra as famílias nesse período, nesse tempo. Acharam Josué 7, a partir do versículo 1, por favor. Josué, capítulo 7, diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens aí, que está junto de Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram aí. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 a ferir aí. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Versículo 11: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram, e mentiram debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. 18. E fazendo chegar a sua casa, como por um homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizestes, não nos ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. Disse Josué: Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Feche os olhos. Grande Deus eterno Pai, que está a sua palavra, Senhor. Somos submissos a essa palavra. Fala conosco, Deus. Temos fome e temos sede. Estamos no processo da santificação, no caminho para o céu, Deus.
E temos dificuldade muitas das vezes em encarar coisas nessa vida, mas estamos nessa noite pedindo, enche-nos, ó Pai, da tua graça, do teu favor, nos dá sustentabilidade, sabedoria, discernimento, ó Deus, para dar novidade de vida e pular por cima dos obstáculos que tentam nos parar. Nessa noite, nós declaramos que somos carentes do Senhor, temos fome. Fala conosco neste lugar, segundo a tua misericórdia, todo embaraço caia por terra nessa noite, mas só nos dê entendimento da tua palavra. Pai, quebra cadeias neste lugar. Pai, nessa noite opera milagres em mentes e corações, que haja bênção tremenda sobre as famílias que o Senhor permitiu chegar neste lugar, em nome de Deus, teu filho amado. Amém. Se puder sentar, por favor. Essa história aqui retrata um fato ocorrido após uma grande vitória do povo do Senhor. Josué estava afamado. Como assim afamado? Assim como Moisés, no caminho de Josué, Deus foi dando vitórias e mais vitórias. Então, eles passaram pelo Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, grande feito aquele. Em seguida, deram de cara com Jericó. As muralhas davam para construir uma casa em cima daquelas muralhas, as casas de Raia eram em cima das muralhas de Jericó. Então, você veja como era espesso, largo, né? Aqueles muros. E ali, debaixo de promessa, obediente à palavra do Senhor, o muro de Jericó caiu. Após aqueles dias ali de oração, crendo, confiando no Senhor, marchando em volta daquele muro, sem usar as armas, pela fé. Eles derrubaram o Senhor derrubou aqueles muros, e ali a fama de Josué se espalhou. Então, antes de ocorrer esse fato, onde é marcante aqui o nome e a família de Acã, havia essa vitória. Estavam chegando de uma vitória. E chegando naquela grande vitória, Josué agora vê a cidade de Ai. A cidade de Ai era como, vamos supor, um grande município com um pequeno bairro. Era coisa pequena. E aí os homens falaram para Josué, não vamos mandar muita gente lá não, vocês estão vindo de uma vitória, irmão. Vamos mandar muita gente lá não, manda uns poucos aí, 2.000, 3.000 homens. Porque vai desgastar o povo, vindo essa batalha de Jericó, né? Vamos lá, manda poucos homens, 2.000, 3.000 homens, porque são poucos ali em Ai. Cidade pequena, manda poucas pessoas. E aí a Bíblia conta que debaixo daquela arrogância, vamos dizer assim, eles saem para combater Ai. Só que quando eles saem para combater Ai, eles passam a maior vergonha da vida deles. Aquele pequeno povo derrotou o exército de Josué. Os que foram ali representar o povo que Josué mandaram, eles foram derrotados. E isso machucou muito a Josué. Ele foi orar ao Senhor para saber, Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então é interessante entender que todos os tesouros vindos de Jericó eram destinados ao tabernáculo. Seriam consagrados ao Senhor. Simbolizavam as primícias da terra prometida. Então, tudo que foi tomado de Jericó seria consagrado. Assim eram as batalhas. Tiravam ali as melhores coisas, preciosidades, alguns animais para sacrifício, eram consagrados ao Senhor. E Acã, no meio do material que seria consagrado ao Senhor, Acã viu uma capa, uma cuia, algumas coisas ali que chamaram a atenção dele. Acã vai pegar aquilo e esconde debaixo da sua barraca, no meio da sua tenda, debaixo da sua barraca. Então, o Senhor chama aquilo de anátema. O que significa o anátema? Sentença de maldição, excomunhão, reprovação enérgica, condenação. Quer dizer, aquilo por ele ter pego tornou-se maldito. Mas ele não se apercebeu disso, continuou no exército, ele era afamado, ele tinha prestígio, era de uma grande família, vinha da tribo de Judá, então tinha prestígio. E ali, algo aconteceu. Josué quer saber de Deus, por que houve a derrota? Um povo pequeno, destruímos Jericó, passamos pelo Rio Jordão,
meia dúzia de gato pingado destrói 4.000 homens. 4.000 homens. Aqueles homens perderam aquela batalha com o povinho. E aí Josué ficou sem entender nada. Aí Deus veio dar uma direção para Josué. O que acontece? Deus manda ele separar o fogo para Deus irá mostrar quem foi o anátema, quem era o maldito no meio do povo. Lendo essa história, essa madrugada, eu só me acordei umas 2h pouca da manhã, não tinha mais sono. Comecei a ler, e Deus foi falando comigo. E eu me lembrei de uma ilustração que eu disse dias atrás aqui neste lugar. Que diz essa ilustração? Uma família, um casal rico, tinham 2 filhos, Paulinho e Julinho. Paulinho era o menor, tinha cerca de 4 para 5 anos. Julinho tinha 12 anos. Eles eram ricos, mas o pai tinha uma implicância muito grande com o Paulinho. Porque Paulinho, todos os dias ele acordava, assim que ele pulava da cama, aí de 5 e poucas, 6 horas da manhã, ele corria onde estava papai e mamãe e falava: papai, eu te amo muito, mamãe, eu te amo muito, Julinho, eu te amo muito. E o pai começou a se incomodar com aquilo. Tinha dinheiro, era um crente, mas tinha dinheiro. E ele não entendia, queria coisas grandes para o seu filho, mentes grandes e tal, para também ser um de negócio como ele era. Mas aí Paulinho fazia aquilo e voltava para o quarto, ia ler, chorar, falar com Deus. E o pai dele ficava indignado, embora fosse crente, o pai dele ficava indignado com aquilo. Todos os dias, dava 5 e pouca da manhã, Paulinho, a mesma cena se repetia. Paulinho corria e ali abraçava a mãe, mãe, eu sou a melhor mãe do mundo, eu te amo muito. Papai, eu te amo muito, queria beijar, o pai dele empurrava ele, a mãe deixava, abraçava, o irmão dele falava assim meio sem graça. Então aquilo foi, muitos dias foi repetido aquilo. Por muitos dias, iam repetindo aquela cena e o pai ficava mais indignado ainda. Teve uma manhã que eles perderam uma hora. O pai passou da hora de ir para o escritório, a mãe passou da hora de dar as ordens para a empregada e o filho perdeu o colégio. E Julinho falou assim: ué, hoje Paulinho não acordou a gente. Aí o pai fala: aquele menino não tem jeito, aquele jeito dele que eu não entendo, ficar beijando a gente que ama a gente. Eu não entendo aquele menino. Agora hoje, por culpa dele, perdemos a hora. Porque até isso, eles se acostumaram. Todo dia o menino era motivo de eles não perderem a hora. Porque era 5 e pouco, o menino vinha, beijava pai, beijava mãe, beijava irmã. Com isso, ele não perdia uma hora. Aquele dia eles perderam a hora e o pai ficou indignado. E a mãe estava dando ordem para a empregada ali arrumar a casa e fazer as coisas. O pai subiu as escada indignado, foi no quarto do Paulinho e ali dá um jeito nele. Que não estava controlando aquela situação. Que menino beijoqueiro, que menino te ama, não é coisa de homem não. E quando ele chega, o menino está de bruço e ele vai e empurra ele. Acorda, menino, quero falar contigo. E quando ele empurra o menino, ele vira de lado assim e não faz nada. Eu quero falar com você, acorda. E quando ele deu mais um tapa no peito dele assim, ele percebeu que o menino estava inerte, não falava nada. Aí quando ele pega assim, ele estava gelado. Quando ele viu ele gelado, ele parou de gritar, caiu em si, botou a mão no peito, viu a respiração, o menino estava morto. O menino morto, ele começou a gritar: não faz isso comigo, menino, não faz isso comigo, não faz isso comigo, meu filho. Começou a gritar, e ele gritando muito, chorando com o filho no braço, o filho morto no braço, ele chorando muito, gritando: meu filho, não faz isso comigo não, eu te amo muito, meu filho, eu te amo muito. E a mãe, quando viu aqueles gritos, deixou ele empregado, deixou o irmão embaixo e correu para cima também. Olha o que estava acontecendo. Quando ela chega lá em cima, ela vê o pai com o menino nos braços, chorando, batendo no chão, se debatendo. Meu filho morreu. A mãe não aguentou, também expulsando os dois a chorar, choraram muito. E choraram muito sem entender nada do que estava acontecendo. E quando ele está chorando com o menino, chorando com ele no braço, largava aquele corpo do filho caçula dele. Aí chegou o irmão também e vê aquela cena. E ele não sabe o que fazer. Aí quando ele dá para perceber, cai o negócio do bolso do short do menino. Aí quando cai, aquilo chama a atenção da mãe, que pega. Quando a mãe lê uma carta com 2 folhas escritas por ele antes de morrer. E dizia assim: pai, mãe,
estou lendo essa carta agora, significa que eu já morri. Vocês perceberam que alguns dias eu tenho acordado 5 e pouca da manhã e vou até vocês e digo quanto eu amo vocês. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu só sinto ter que ir embora e deixar a senhora. A senhora é a melhor mãe do mundo. Pai, o Senhor é um pouco frio. O Senhor nunca permite que nós nos aproximemos do Senhor e falamos do seu amor. Você só pensa em negócio. O Senhor vai para a igreja, volta, mas o Senhor só pensa em negócio, não dá lugar para a sua família. Quantas vezes eu tenho dito ao Senhor que eu amava o Senhor, o Senhor nunca ligou. Aí fala para o irmão dele, Juninho, você procure dizer aos seus pais quando você ama. Você não dá atenção aos seus pais. Fica o dia todo no computador, no celular e nunca dá atenção aos seus pais. E quando você ama seus pais? Olha, gente, por que eu estou descrevendo para vocês isso? Porque dias atrás eu estava na aula dominical, ali na sala das crianças, quando Deus usou uma das professoras e disse que Ele viria buscar a sua igreja. E pediu que nós santificássemos nossas vidas, que Ele ia buscar a sua igreja. E eu fiquei muito preocupado com isso. E em casa eu comecei a orar, com um grande medo de um dia morrer sem Jesus. E aí o Senhor veio e falou comigo. Ele me disse, Juninho, eu vou te levar para morar comigo. Eu preciso dar uma lição nos seus pais. E para isso, eu tenho que te recolher. Você não vai sentir nenhuma dor. Eu vou te recolher numa manhã, antes por volta de 5 horas da manhã. Você não vai sentir. Eu não vou deixar você sentir nenhuma dor. Você vai apenas descansar e eu vou trazer você para morar comigo. Apenas para dar uma lição aos seus pais. E aí, aquele menino tinha muito medo de morrer e sem deixar a mãe dele, que tanto amava, o pai, o irmão dele e a família, era tudo que ele tinha. Então o que acontecia? Todos os dias ele ia acordar, olhar para o relógio, 5 horas. Então o Senhor não me levou, corria lá e falava, papai, eu te amo muito, papai. Mamãe, eu te amo muito, mamãe. Oh, os seus irmãos, ele abraçava todos, porque ele disse que Deus deu mais uma oportunidade para ele. Aí ele voltava para o quarto para orar, para falar com Deus, ele queria conhecer mais de Deus e dizer, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu vou deixar minha mãe, meu pai, meu irmão, e o Senhor confortava ele, passava o dia orando, chorando, no quarto. E o pai dele não entendia isso. Aí ele disse, então Deus me disse que ia me levar, que ele ia me recolher para dar uma lição em vocês, vocês estão muito frios, vocês não têm dado atenção para ele, e vocês não têm vivido uma vida de família. Um não está ligando mais para o outro. Nós, filhos, não estamos em contato direto com vocês, nem vocês conosco, dentro de casa, que estão como estranhos. E Deus falou que Ele ia me levar, que para dar uma lição na minha casa, Ele tinha que me recolher. Eles começaram a chorar muito. Aí ele falou, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Como ama a sua comida, como ama o seu carinho, o seu calor, como ama a sua atenção. Papai, o senhor tem que mudar, papai. Deus quer usar o Senhor. Não deixe que o dinheiro domine a sua vida. Não deixe que o ativismo tire o Senhor da razão da sua família. E falou com o irmão dele. E aí aquela família chorou muito. E aí eles entenderam. Porque todo dia, às 5 horas da manhã, aquela criança ia até onde eles estavam e declarava o amor por ele. Aí eles entenderam o que foi preciso eles perderem para valorizar o seio familiar. Aí eles entenderam que eles perderam aquela criança que tentou demonstrar amor, mas eles estavam tão frios que não conseguiram viver em amor. Viviam se degradando, embora tivesse recurso financeiro, e viviam uma vida de apatia, embora cristão. Eles estavam cristãos dentro da igreja, não deixavam Jesus entrar no coração deles. Viviam uma vida de somente de máscara. E aí Deus precisou recolher aquela criança para aportar aqueles pais. Essa foi a frase que Deus falou para ele: eu vou te recolher para dar a missão dos seus pais. E aqui nós vemos como Deus, Ele ama a família. Eu trago essa situação de Acã para o seio familiar, irmãos. Porque aqui, quando nós quebramos a aliança, assim como Acã, em desobedecer, mesmo conhecendo a palavra, é atraído à destruição. Portas espirituais se
abrem e pessoas passam a ser vítimas, porque não entendem que às vezes as nossas atitudes em família estão abrindo portas espirituais. Eu sempre digo que palavras e atitudes que nós fazemos no mundo natural são assinaturas no mundo espiritual. Às vezes, palavras que nós falamos normalmente sem peso, como Acã estava no meio do povo. Ele não quis dizer: eu pequei, eu errei, eu roubei o que Deus mandou ser santificado para levar para o templo. Ele ficou quieto. Ele estava quieto. Ali começou a investigação, ele não se acusou. Você vai ver aqui nos versículos anteriores que começa tribo por tribo a ser investigada. Homens que Deus mandou José separar para investigar cada tribo. Era chamada tribo, ele ficou quieto. Ele só falou quando o Senhor falou. Então, nós vemos que nós entendemos que isso quebra alianças com Deus, irmãos. Quando mandamos vazão à palavra, alianças são quebradas. Na família nós temos que entender isso. Às vezes nós nos acostumamos com situações erradas dentro da nossa casa e achamos que é normal. Não é normal. Aí Deus faz o quê? Às vezes toca em situações que não seria necessário, mas para uma lição, para um aprendizado pedagógico, Deus permite aquilo acontecer. E aqui, além de morrer vários soldados do exército, foi destruída e morta a pedrada toda a sua descendência. Observação: veja que essa derrota veio depois de uma grande vitória, que foi destruir Jericó. Então entenda bem, a família de Acã foi destruída, não ficou ninguém para contar a história, irmão. Esposos ali, filhos, a descendência dele ali foi levada, tirada do meio do povo, porque eles ficaram malditos com a atitude dele, eles ficaram malditos. Entenda bem, como atitudes impensadas nossas traz maldição para a nossa casa, para a nossa família, que nós fazemos alianças com o inferno, e às vezes achamos que estamos cheios de razão, irmão. É o que eu disse, eu tenho atendido famílias que, por telefone, não vou falar o nome de ninguém, mas a gente ora, conversa. Ontem, passei um dia de manhã toda praticamente, conversando com pessoas, orando e conversando. E a pessoa não percebe, não te desperta que está vivendo uma luta espiritual, pensa que é carnal. A pessoa não se percebe que a atitude que está sendo tomada é a carne falando, é o sentimento, é a serpente falando: faz, faça, ou deixa de fazer, vai, faça, reaja. A pessoa não entende que é o diabo tocando na vida da pessoa para tomar atitude que entristece o Espírito Santo. Porque na live passada eu falei, quando nós nos casamos, nós fazemos um pacto. Fala assim: pacto, aliança. Falamos: prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Quando os problemas vêm, nós não esquecemos, irmão, que esse pacto foi feito diante do líder ou de alguém que o casou, diante de famílias, parentes e amigos, e diante de Deus. E nós esquecemos, quando a carne está falando mais alto que o Espírito, que estamos quebrando a aliança. Estamos quebrando uma aliança com Deus quando não agimos como família. Aí, muitas das vezes é necessário perder alguma coisa de precioso para nós acordarmos. Então Acã, ele teve a oportunidade de pedir perdão. Se ele pede perdão, não seria destruído ele com a sua família. Todos foram mortos, apedrados, queimadas coisas. Não ficou nada, nem o fio de cabelo dele. Sabe por quê? Eles foram malditos pela atitude dele. Deus continua procurando nas nossas tendas, irmãos, onde tem símbolo de maldição. Deus continua procurando. Quando ele procurou na tenda, debaixo da tenda dele estava enterrado. Às vezes está enterrado a nossa vida. É uma atitude maligna quando achamos que é normal. Eu não falo, eu não respondo, eu não cumprimento, não como junto, não oro um pelo outro, e acha que é normal. Ninguém está abrindo um pacto com o inferno, está criando alianças, vínculos com o inferno.
está entristecendo a Deus. E às vezes a pessoa se torna maldito sem perceber. Às vezes, repito, às vezes a pessoa se torna maldita sem perceber. Sabe por quê? Fala assim, você está quebrando uma aliança feita com Deus, não é com os homens. Ah, eu ajo assim porque você fez isso. Ou não faço assim porque você fez aquilo. Para perdoar, nós falamos do problema para perdoar. Quem lembra de uma situação para perdoar, não está perdoando. Ó, você magoou, mas eu te perdoo, tá? Você falou aquilo comigo. Você não está perdoando. Perdão não é esquecer da dor. Perdão é você passar por cima dela. Aí Acã entristeceu a Deus e traiu, estava tudo bem. Ninguém sabe. Ninguém viu. Quantas vezes agimos assim? Ninguém está vendo. Fala assim, Deus está vendo. O diabo também. Aí nós quebramos. Sem perceber, irmão. Porque a carne não deixa de perceber isso. A gente faz aliança com o inferno. Você sabia? Cria vínculo com o inferno. Aí não sabe que as coisas às vezes começam a dar ruim. Eu disse para uma pessoa hoje, repito, disse para uma pessoa hoje, repito, que o mundo espiritual, portas se abrem. O mundo espiritual, portas se abrem. Irmãos, só Jesus. Uma hora vocês vão, com mais detalhe, vamos falar sobre isso. Mas, o mundo espiritual, irmão, as pessoas que não conhecem o Senhor, eles aprenderam a fazer isso. As pessoas que não conhecem o Senhor, eles aprenderam a orar nas horas que portas espirituais se abrem. Portais, obrigado. Portais espirituais. Quando eu falo para os irmãos, que nós falamos ou alguma coisa que nós agimos de uma maneira que é contrária à palavra, nós abrimos, fazemos aliança, assinamos documentações espirituais, é muito sério, irmão. Filhos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais por dentro que os filhos da luz. Eles sabem. Jejum na hora de portais se abrem. Sabe os horários que abrem os portais? O que é feito à meia-noite, o canto pesado? A gira pesada. O portal se abre. E o crente queria saber. Distrata a qualquer hora, briga a qualquer hora, tira que falar a qualquer hora, tira com mágoa a qualquer hora, assume a qualquer hora. Não sabe de nada, não sabe que às vezes está criando uma situação de momento que está abrindo um portal. Vai se apresentar onde do show, demônio. Anda bem, irmão, é sério. Às vezes é um momento de indiferença. Às vezes é um momento que não quero começar. Só Jesus, irmão. Às vezes está agindo erradamente, não está percebendo que o diabo não está deixando de ver isso acontecer, e está com o portal aberto. O portal se abre, irmão. E quando o pastor Tomás fica falando sobre isso, que vocês não vão entender, irmão. Não fala isso com crianças de bebês, mas são com adultos, irmão. Então, aí você vê como é difícil de controlar o momento de ira, de raiva, de rancor. É difícil. Você tem que ser bobo, como? Aguenta e fica quieto. É difícil você tomar uma atitude positiva, se deixar o sangue esquentar e se levar pela ira, pelo rancor, pela mágoa. Você vai falar besteiras, você vai agredir pessoas. Aí o que diz Salomão disse em provérbio? É mais fácil se conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. E às vezes no momento da ira, a gente fala e faz coisas que quebram o pacto feito com Deus. Lá, eu prometo ser fiel. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Vê os problemas, a gente quebra o pacto. Tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. E nós, às vezes, não atendemos para isso. Aí achamos normal não falar, não conversar, não se relacionar. Normal. Eu tenho motivos. Estou magoado. Não falo, mas ajo. Fala assim, tem atitudes que falam mais que palavras. E o diabo está só pegando. Sabe por quê? Ele está condenado. Para ele tudo é lucro. Ele está condenado. E nós não autorizamos ele a fazer. Ele luta contra
as nossas vidas com as nossas próprias armas que nós damos nas mãos dele. Então aqui, entenda que pequenos obstáculos tornam-se grandes barreiras quando não são resolvidos. Ali, ter confessado o pecado, quando houve a cobrança, quando houve ali o questionamento, houve a oportunidade de pedir perdão. Porém, por pensar que Deus o deixaria impune, o pecado da desobediência trouxe para ele destruição. Que não imaginou nunca que ia acontecer aquilo, irmão, se levar ele e a família dele todinho. Foi lá de fora da tribo, nesse vale aqui, e nesse vale ele foi apedrejado, no vale de Acor. Então, por causa do erro de uma pessoa, toda uma geração, mano. Consegue entender isso? Por causa do erro de alguém que, nós damos desculpa para os nossos erros e estamos quebrando cabeças, ordenando espirituais, a ordem expressa da Bíblia: não faça, não haja, não pode ser. Temos direção, ouvimos isso, e na hora da ira e do rancor, esquecemos de Deus e achamos que Deus vai entender. Deus é tão de misericórdia que nos dá mais uma oportunidade, só que o diabo pega todas elas, as brechas que se abrem pega. E fica difícil, irmãos. Então, aqui, Acã estava maldito. Ele só teria a solução para ele se ele pedisse perdão. Perdoa, reconheça no erro. Aí você vê o que é o peso de perdão. Peso de perdão, simples, né? Perdoa, Deus, eu reconheço. Eu errei. Fiquei que não era para pegar essa capa, essa coisa de ouro. Não paga a minha perdição, o inferno para a minha vida. Mas não, ele ficou quieto. O perigo é esse, irmão. É nós falar assim: o grande perigo da minha vida é eu me acostumar com os meus pecados. Perigo, irmão. Sabe por quê? A gente perde, fala comigo, com isso eu perco a sensibilidade espiritual. Você começa a primeira vez não dói um pouco, é normal. Normal. A pessoa faz com uma naturalidade, não sabe que está pecando. Fala assim: o pior é que estarei pecando contra Deus, não é contra pessoas. É muito sério, irmãos. Aí você vai entender quando o Senhor diz em Mateus 7, a partir do versículo 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos não aqui dizem: Senhor, eu preguei, cantei, fiz uma de missões, falei em mistério, entendeu? Eu ganhei 1000 almas. Eu falo: está de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta, irmão? Prega, ora, a cura, milagre do morto ressuscita, cego enxerga. E o pior é que quando o diabo nos contribui para que percamos a sensibilidade, as pessoas às vezes agem com naturalidade milagre. Não, Deus não vai levar a mão, não. Eu estou pregando aqui, a quantos converteram? Olha quantos. Aqui, morto se levantou, um cego enxergou, aleluia, glória a Deus. E às vezes estão muito fora. Cura, que fala, prega, porque é a palavra de Deus, não é do homem, irmão. Cura em nome de Jesus, em nome de Márcio, de Eduardo, de Kelly, de Ilza, não, é o nome de Jesus. O perigo é esse: a pessoa está vivendo uma vida totalmente fora dos padrões da palavra do Senhor, desobedecendo mandamentos claros do Senhor, debaixo de maldição. É um perigo, irmão. É um perigo. Quem lucra com a desobediência é Satanás. Pois ao invés de eu perceber o erro em família, liberar perdão, em obediência à palavra, nós guardamos e aumentamos o rancor. E com isso, peca-se contra a palavra, por causa da ofensa sofrida. Abra lá em 1 Samuel 15. Ah, não, mas eu estou crescendo em Deus. Vou aí fazer um seminário de 2 anos de poder. Vou falar todas as línguas. Eu vou aí, eu estou crescendo no Senhor. Aí a pessoa continua errando: eu estou crescendo no Senhor. Estou fazendo muitas coisas no Senhor. Deus está me usando muito.
E continua errando. Não, mas Deus é com a minha vida. E continua errando. Aí, o que diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22 diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de camelos. Então Deus diz, meu irmão, que está sacrificando à toa. O obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta, a gente erra e faz um montão de coisa para cobrir o erro, você tem que dar amor. Não, meu irmão, acerta a primeira vida. Porque senão são só obras. Obras somente não salvam. O que o Senhor quer é ser obedecido. Aí o diabo descobre que vai ter uma afronta naquela vida e vai ter reação carnal. Aí, na reação carnal, fala assim: é o momento em que nós escondemos a cuia e a capa debaixo da nossa terra. No momento que a minha alma não perdoa. Erro sério. Não consigo entender. Essa pessoa não muda. Eu estou fazendo isso porque você não muda. Eu estou agindo assim. O pior, irmão, é que nós agimos com maior naturalidade. Eu faço isso porque isso. E se falar a palavra nessa hora, tem até briga, se bobear com a Bíblia. A gente não entende que é Satanás que está jogando fogo. Vai, a fogueira acende, só jogando algo assim, pico de álcool, gasolina para cima assim, ó. Vai. A gente está entendendo isso. E com isso estamos abrindo portais no mundo espiritual. É um perigo, irmão. É isso que Acã estava. Ele tornou sua casa maldita por causa de desobediência. Porque ele sabia da ordem. Houve a luta, houve a peleja. Oferece no santuário a Deus, no holocausto ao Senhor. Oferece como ali. Oferece a Deus, consagra ao Senhor. Não, vou tirar isso aqui, Deus. Muito bonitinho isso aí. Deus entende, eu sou guerreiro do Senhor, família nova na casa do Senhor. Deus entende. Deus não entende. Tanto que Deus trouxe punição. Então nós temos que entender, as famílias estão sofrendo aí por aí afora por causa de deixar a carne falar. Deixa a carne falar e não entende que está entristecendo o Espírito do Senhor, irmão. Mas eu continuo pregando, continuo cantando, sinto uma graça quando prego, quando oro. Quando eu canto, eu vejo Deus fazendo um tremendo, mas tem que ver quando eu canto. E é isso. O sacrifício aqui é obediência. Então entenda bem, é melhor você ser bobo e brigar pela sua felicidade do que você ser, não, tem que falar. Eu tenho que responder, não. Vitória, você não vai ficar impune, não. Peraí, vem. Não, cala a boca. Você vai lutar com armas no campo de batalha de Satanás. Eu disse semana passada aos irmãos, vou repetir. Quando gavião é atacado por uma serpente, uma cobra, eles voam. Quando ele tira ela do chão, ela perde toda a sustentabilidade. Aí no chão, no alto, quem manda é ele. A gente é atacado por serpentes e reage. No chão. É cara feia, resmunga, destratando, querendo ficar só, separado, distante um do outro. E como a família vai receber bênção? Eu estou atraindo coisa do inferno para minha casa. Como? Eu ficar 2 dias sem falar um com o outro. Sem falar com o filho, sem falar com o pai, sem pedir perdão, sem dizer boa noite, um beijo, um abraço, um carinho. Como? Eu estou glorificando a Deus ou atraindo inferno para minha casa? E o pior é que a nossa mente não aceita isso, irmão. É o que estava Acã. Acã estava no meio do povo, irmão. Ele fazia parte do exército. Família de tradição. E vou ficar quieto, falar para quê? E minha reputação? Ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que Deus tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Deus, ele conhece o nosso coração antes dos pensamentos passarem aqui, passa primeiro por Deus. É forte, irmão.
Timóteo. 1 Timóteo. Ah, mas eu faço porque você está fazendo. Eu respondo porque você me maltratou. Só Jesus, irmão. Irmão, não queira morrer com o coração atravessado. Não queira fechar os olhos nessa terra com o coração amargurado. Não queira. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. E imagine você chegar na casa do Senhor, não fala com o esposo, não fala com a esposa, não trata os filhos, bate na mesa, quem manda em casa sou eu. Cala a boca, mulher, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Quem dá dentro de casa sou eu. Aí a esposa vai, mas aqui não, até comigo não é assim não. Aí só Jesus na causa, irmão. Quem gosta disso? Espírito Santo, glória a Deus. Satanás, irmão. Está gostando, sabe por quê? Tem pessoas que dão tanto trabalho que já falam assim, nem para ter tempo naquela vida, ele quer, dá muito trabalho, irmão. Tem pessoas que se bobear tomam o lugar do diabo, irmão. Temos que ter esse cuidado. Tem pessoas que se bobear tomam o lugar dele. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não deixar a nossa vida ser, assim como uma cama, destruída por desobediência. Porque Deus já orientou. Você vai ver sobre a família? Deus já fala sobre a família. Sobre os filhos, sobre os pais, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre o casamento. Deus não precisa você buscar em livro nenhum. Deus já fala. É palavra direta, tem coisas que tem que ler e interpretar. Mas é a palavra direta para a família, e as famílias estão se destruindo por falta de Oséias 4,6. Fala assim, conhecimento. Estão se destruindo por falta de conhecimento. Tudo que o diabo quer. Para terminar, quando as famílias são destruídas, dando lugar ao divórcio, agressão, acusação, afastamento de Deus e etc. Tudo isso por causa do eu, do ego, da alma ferida. Quando render-se ao Espírito Santo, ainda hoje é a solução. Então, quando as pessoas, irmão, ouvem uma palavra, magoou-se. Ouviu uma palavra, irou-se. Ouviu uma palavra, irmão, a Bíblia diz que era para nós estarmos comendo comida sólida. Estamos tomando leitinho até hoje, irmão. A gente se fere. E o pior é que a gente sempre joga a culpa em Deus. Sabe por quê? A gente age contra pessoas, mas tu imagina contra Deus, não é contra pessoas. Que é a palavra do Senhor. A gente age contra a pessoa. Eu não falo com ele, eu não falo com ela, distrato, tá? Eu estou fazendo isso com Deus. É com o Senhor que estamos fazendo isso. Entenda bem, irmãos. E não entendemos que o diabo está alimentando isso. Isso é combustível para Satanás. Então entenda bem. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, que você responde de todo o coração. Faça comigo. Quando eu não trato feridas que me causaram, sangro em cima de quem não merece. Então veja bem. Alguma coisa sangrou no meu coração, me magoou. Aí eu entendo que foi um dado que a minha vida recebeu, enviado pelo diabo. Porque você vai ver que às vezes a família está tudo bem, harmonia. Por causa de uma pequena coisa, cria um ambiente ruim. Só que se você tiver discernimento, vai entender. Um dado foi lançado na minha vida, na minha casa. Qual o melhor papel fazer? Cala a boca e vai orar, mas repreende, que é demônio. Às vezes no domingo de, vamos almoçar, aí faz um prato especial, vem parente ou tal, então sua família mesmo ali comendo. Por causa de uma besteira, de repente o clima muda. Só que nós temos mais facilidade em guardar mágoa, guardar o rancor, preparar para ir para a casa do Senhor, louvar ao Senhor, o coração pesado. Subo no altar, prego, vou para a rua evangelizar, vou expulsar demônio, vou brigar com coisas seríssimas e o coração contaminado. O que Deus quer? É mais fácil pedir perdão, irmão. Só que o nosso eu não deixa pedir perdão. O pior é nós dormirmos e acordarmos com esse sentimento reinando. Aí que a gente vai ver a bondade de Deus, irmão. Sabe por quê? Talvez fosse no passado, a gente é destruído.
Mas Deus nos dá mais um instante de misericórdia, mais uma oportunidade. Aí nós temos que aprender isso. Meu Deus, como Deus é bom, perdoa. Mas não, tem que pedir. E às vezes a pessoa é tão magoada, que a outra pede perdão, não aceita, só para não ter contato. Já viu? A pessoa não perdoa, só para não dar oportunidade de aproximação, não perdoa. A carta na manga é essa. Mas não perdoa quando não tem aproximação. O senhor prefere guardar mágoa. Está enriquecendo, fala assim, está enriquecendo. Última frase para terminar. Pensamento. Qual é a melhor atitude? Ser feliz ou ter razão? Qual a melhor atitude? Ser feliz ou ter razão? Aí de repente eu não entendi. Irmão, para ser feliz, você engole prego, você derruba muro, você ignora a palavra, ignora a ofensa, ignora a atitude para ser feliz. Ah, não, é que tem razão, sou eu. Peraí, não é assim não. Não é assim. Não! E eu quero ser feliz, eu quero fazer alguém feliz. Porque quando eu brigo para ter razão, eu discuto até com Deus. Brigo para ter razão, fala na reputação. Quando eu brigo para ter razão, não pode ser assim. Não, foi você que fez. Se bobear, por que tu permitiu isso, Deus? Então, mãe, é melhor ser feliz do que ter razão. Mas você não briga. Não, deixa eu sou bobo. É melhor ser bobo. Sabe o quê? Eu aprendi desde criança. Quando um não quer, Deus não briga. Ah, tu tinha que falar. Eduardo, tu vai ficar quieto? Tu tem que falar. Rose, é boba. Parece uma lesma. Fala alguma coisa. Tu vai deixar. Tu quer? Você não tem boca, não? Você é crente, mas é demente. Quem briga para ter razão pensa assim. Agora quem briga pela felicidade do outro, sua, também. Tá doendo? Tá. Não somos hipócritas. É claro que a ofensa dói, mentira dói, distrato dói, silêncio dentro de uma casa dói. Tudo isso dói. Mas eu vou brigar pela minha felicidade. Senhor, está doendo, Pai. Na graça de Deus, você pode mudar o quadro. Está doendo, Senhor. Eu vou conversar com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Gente, destratado com minha sogra, com meu sogro, com minha avó, com meu pai, com a minha mãe. Está difícil, Pai. Mas graças a Deus. Está me sustentando na caminhada. Eu sei que o Senhor está me sustentando. Pai, me ajuda. É diferente, irmão. É diferente. Quando você briga ou luta para fazer um ambiente está debaixo da harmonia do Espírito Santo que seja derramado graça, é melhor você ser bobo para muitas situações. Bocó. Você é bobo, irmão. Aí a pessoa não. O sanguíneo quer falar o tempo todo. Não. Sabe por quê? A pessoa às vezes começa a falar para tu reagir. Não entende que é o diabo quando canta para fazer você reagir. E o que é pior, a gente cai. Ah, já aguentei muito, agora é tudo que meu querido, irmão. Ele sai batido, deixa isso no fogo. Aí eu aquela pessoa está na praça assim, já viu? De repente só eu que vi isso, já viu? Você está na praça assim, por assim, ó. Olhando para o alto assim. Daqui a pouco chega um outro assim do lado dele. Não pergunta. Daqui a pouco chega um outro. Tem 30 pessoas ali, irmão. Ninguém perguntou nada. Aí o cara, quando viu que jantou um pouco, algum hormônio de boboca, sai fora. Deixa as pessoas assim, ó. Aí só que fala assim, tá olhando que eu não sei, tinha um cara aqui, ó. Aí vem a multidão para ir, tô olhando pro alto. Quem cria situação, ó, é igual um motim, briga, pancadaria. Alguém chega, joga uma pedra e sai fora. Assim é a pessoa, irmãos. A pessoa quando briga vai ter razão, ela acha assim. O diabo vem, lança uma situação, a pessoa cai, tu decide que caiu ali, ó. Deixa a pessoa sofrendo, um mês sem falar, semana sem conversar, enriquecendo o Espírito Santo e acha que está legal. Então, meu irmão, pensa bem, não lute para ter razão, não. Lute para ser feliz e fazer seu lar ser feliz.
Nunca fica brigando por você ter razão. Sabe por quê? Quem é o meu advogado? Quem é? Quem é o outro advogado? Se você briga para ter razão, eu vou advogar o quê? Ah, mas eu fui acusado. Eu fui ofendido. Eu fui ofendida. Deixa que eu te defenda. Aí eu tenho que falar. Eu tenho que, não aguento. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem que falar. Tem que falar. Aí, uau. Palavras ao vento. Diabo, mais uma pérola. É problema na finança, no casamento, doença no corpo. E o que é pior, contamina toda a família. Acã perdeu mulher, filhos e de repente seria alguém o imperador da cidade, alguém seria. Acabou uma geração por causa do pecado de uma pessoa. E Deus estava incomodando com isso. E às vezes a gente não percebe isso, irmão. Então nessa noite é noite de cura, irmão. Não deixe o diabo roubar o que Deus tem para você, não. Quantos milagres deixamos de receber por causa do eu? Quantas portas nós fechamos na nossa vida por causa do eu? Quantas coisas que iriam acontecer, estão para acontecer, as portas estão para se abrir, mas o eu tranca. Tem milagre, irmão, que já passou da hora de acontecer na nossa vida. Mas o eu não me permite receber. Não, o diabo não. Sou eu. Fala assim, o culpado sempre sou eu. Porque quem fez a porta é você e eu, irmão. Porque se você estiver vivendo o que estou ensinando aqui na palavra, alguém pode lutar contra você. Lembra de que porta que Deus abre e ninguém fecha? Ele abre porta onde não tem porta. Então, se eu entrar no querer de Deus, o que você vai entender que Deus diz o seguinte na sua palavra: Deus procura na terra os seus verdadeiros dons, irmão, que adorem em espírito e em verdade. Aí você vai entender por que o diabo quer nos tirar do espírito, porque o homem carnal não consegue entender o que é espiritual. E às vezes, no meio de uma confusão, é o Senhor querendo tirar da estagnação para te levar para o milagre. Você não entende, explode. Às vezes alguma coisa acontece na sua vida, no seu lar, na nossa família, é o Senhor querendo nos tirar daquela prostração. Aí você está no meio do turbilhão, mas não entende que é Deus agindo para o milagre acontecer. A pessoa prefere ficar rancorosa. Então, se o negócio ficou estreito, e se de repente uma bagunça aconteceu, não, tem milagre ali. Acredite, irmão, tem milagre. Tem milagre. Tem milagre. Essa madrugada eu estava falando com Deus sabe o que eu tenho falado com Ele? Tenho orado por algumas famílias. Eu tenho um monte de pedidos de oração lá em casa, que eu louvo a Deus por isso. Às vezes eu fico cochilando no caminho, eu louvo a Deus, irmão. Eu acho que isso não é preço, não é o preço que Jesus pagou. Eu estava falando um negócio com Deus essa manhã, e mais tarde a minha esposa recebeu um telefonema, irmão. Não vou falar não. Não foi? Uma coisa que depois vocês vão saber. Tremendo, eu falei, Jesus, só Deus mesmo. Só Deus, irmão. Não tenho condição nenhuma. Uma honraria, só Deus. Só Deus. É para glorificar Deus mesmo. Eu falei, Jesus, então às vezes não entende. Você começa a passar por um turbilhão, e de repente eu acordei com 94 minutos de processo nas costas. Tem propaganda? Não, tem Deus, pô. O advogado trabalha para fazer lá. Mas entenda bem, irmão. Eu sempre digo a vocês que atrás de uma rocha, ou depois de um vale, de um deserto, fala comigo, tem milagre. Tem milagre. E a situação quando vem, ela vem para te bagunçar mesmo. Quando o gigante vem, ele vem e botou aqui. É para te tirar do sério. Mas se você agir igual aos hebreus, e entra na carne, não vai dar milagre. Mas se você tem no propósito de Davi, entender que aquilo é um dardo do inferno, quem é você? Que eu desafiava o exército de Deus. Tudo fez parte de uma de dor, irmão. Acorda pela manhã, se não gosta, aprende. Fala com Deus, pede o Senhor te beliscar para acordar. Chega em casa e começa a declarar, e ordena demônio da miséria, demônio da desunião. Manda sair da sua casa, irmão. Manda sair perturbação do inferno. Ordena, irmão. Purifica o teu lar com a palavra de bênção. E não deixa pensamento do inferno, não te aceito, sai da minha cabeça. Aí tem um pensamento que te leva a te tomar uma atitude. Você às vezes tem pensamento, mas
começa a bolar de medo. Eu falo assim, eu posso permitir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas que ela faça o ninho, não. Então, o mau pensamento vem de todo mundo, irmão. Você não pode deixar aquilo te levar a tomar uma atitude, porque é aí que vai acontecer o que o diabo quer. Você toma uma atitude no momento da ira. Atitudes na ira é pecado. Irar até bíblico. Irai-vos, mas não pequei. Agora, atitudes na ira é que é o pecado. Foi o que Acã fez. Ele deixou o coração dele sem submeter, agiu, ainda escondeu dentro de casa e acabou com a sua casa. Então, nessa noite, Deus te pergunta a você e a mim: o que nós temos escondido dentro da nossa terra, irmão? O que está na nossa terra escondido que o Espírito Santo nessa noite manda arrancar? Mágoa? Fica de pé, por favor. Ressentimento? Estou 3 dias sem falar com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com meu pai e com a minha mãe. Estou com uma mágoa no meu coração tão forte que eu não consigo nem me concentrar na palavra. O que nós temos escondido dentro da nossa tenda, debaixo da nossa tenda ali? Nessa noite o Espírito Santo manda arrancar. O que nós temos escondido da nossa tenda? Há dias que eu não consigo ter paz no meu relacionamento familiar. O que nós temos escondido que está entristecendo, que está nos tornando maldito diante do Senhor? Aí o Senhor diz assim: as suas músicas eu não quero ouvir, as suas oferendas eu não recebo, a sua oração tampei os meus ouvidos. Meu irmão, só Jesus, irmão. O que nós estamos escondendo na nossa tenda, que hoje o Espírito Santo fala que arranca que o diabo está fazendo uma festa quando ele sai. Por quê? Sabe uma tristeza? Alguém te fez mal, alguém te magoou, não deixe isso te parar. Se alguém tem tirado a tua paz, não deixe isso roubar a sua comunhão com Deus, que o Senhor diz no dia de Provérbios 24:10, que nós, se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa fruta fica pequena. Então, nessa noite, feche teus olhos. Feche teus olhos. Eleva agora o seu pensamento na sua casa, na sua família. Se Deus falou com você, apresenta a Deus agora. Não importa o tamanho da tua indiferença, não importa o tamanho daquilo que o diabo quer te acusar. Se Deus permitiu chegar na sua vida, é porque Ele te conhece. Se Deus permitiu essa afronta tocar em você, Ele te conhece, Ele permitiu, porque Ele quer te dar um milagre sobre a sua vida. Porque Ele diz: não vem tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vou deixar tentar acima do que poder suportar. Eu que a tentação dos irmãos cabe, para que possa suportar. Então vamos estar orando nesse momento, enquanto a banda toca, faça uma oração ao Senhor. Fale com Deus. Abre o seu coração para o Senhor, para que nessa noite o laço que o diabo criou para a sua família seja quebrado. Hoje está sendo quebrado maldição nesse lugar. Hoje está sendo quebrado maldição em família.